Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É tempo de grande alegria, né? Estamos vivendo a 8ª de Páscoa. É um tempo de tanta alegria que a gente não vive só o domingo, né, da ressurreição, mas a igreja estende a festa até o outro domingo, né? São 8 dias de alegria pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa alegria eu quero te pedir que você nos ajude a divulgar o nosso canal, que você comente, faça comentários, mande perguntas, elogios, críticas, dúvidas, fiquem à vontade e nos ajude, né? Envie o nosso conteúdo, faz um linkzinho e manda para os seus amigos. Se você não se inscreveu, se inscreva. O YouTube vai entregando a mais pessoas dessa maneira, quando percebe que o conteúdo é, digamos assim, relevante. Né? Claro que é relevante para nós, extremamente relevante para nós, mas relevante no sentido de muitas pessoas verem, né, este conteúdo. Então, nos ajude. Né? Para você é pouco, mas para a gente faz muita diferença nesse trabalho que a gente tem tentado humildemente desenvolver aqui. Pois bem, é Páscoa, é alegria, é festa. Sofremos as dores da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na sexta-feira. Esperamos no sábado. Quanta dor, quanto sofrimento não passou nosso Senhor Jesus Cristo? A Virgem Santíssima, como foi profetizado, teve uma espada de dor transpassada à alma. Nosso Senhor Jesus Cristo foi transpassado pela lança, e certamente naquele momento uma grande espada de dor transpassava o coração de Nossa Senhora. E naquele momento ali, ela sofria. Sofria por ver a dor do seu filho. Grande dor e grande sofrimento, mas ninguém estava tão preparado como ela para aquele momento. Tão preparada estava que diante da cruz ela ficou de pé. Devido à sua fé, à sua força, à sua confiança no seu Deus, no seu Filho. Mas que momento também sublime aos pés da cruz. Que momento de grande alegria para cada um de nós, quando Jesus do alto da cruz diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus, nós sabemos, não tinha irmãos. Ele faz duas coisas. Ele pede ao discípulo que cuide da sua mãe, porque São José já tinha morrido. Ela não tinha filhos, ela precisava de alguém que cuidasse dela. Mas, sobretudo, ele entrega à humanidade a maternidade de Nossa Senhora. Eis aí a tua mãe. Que alegria poder dizer e contemplar isso e dizer que você não é órfão, você tem um Deus que é Pai, você tem uma mãe. Eis a tua mãe, eis essa boa mulher que cuida, que intercede, que está ao nosso lado. Como é maravilhoso ser católico. Como é maravilhoso saber que nós temos uma mãe que intercede, que nós podemos provar o amor de Deus Pai através do amor de uma mãe. A ternura, a simplicidade, a singeleza, o amor, a humildade dessa mulher que entregou a sua vida para fazer a vontade de Deus. Aquela que revela, nas poucas palavras que diz ao longo das Sagradas Escrituras, a mais linda oração que nós temos notícia. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E é motivo de alegria para nós. Sabemos que temos um irmão, um Deus que é também o nosso irmão, porque recebemos ali a filiação adotiva através de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus Pai, irmãos de Deus Filho. Somos filhos de Nossa Senhora. Que alegria para cada um de nós. Mas foi difícil, passamos então por esta paixão, pela sexta-feira, pelas dores da sexta-feira. Chegamos então ao sábado, ao silêncio, à espera. Como é dolorosa
ver, né? Quando nós perdemos alguém que nós amamos, como é triste, como é angustiante. É um dos piores sentimentos pelos quais nós podemos passar durante a vida, é perder uma pessoa que amamos. Meu Deus, como isso é triste. Imaginem o sofrimento, a dor dos discípulos, o sofrimento, a dor por verem um projeto sendo frustrado, mas por verem um homem tão bom e tão puro entregue ao sofrimento e assassinado de maneira brutal, de maneira cruel, de maneira injusta. Mas vivemos o sábado, vivemos o silêncio da espera, essa escuridão aparente, este tempo de dúvidas, mas também de recolhimento, para então vivermos no domingo a ressurreição do nosso Mestre. Ele ressuscitou. E que alegria é termos um pai, um irmão, uma mãe, que alegria é termos um Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que nos ensinou o caminho, que nos ensinou a sua doutrina, que por amor veio dialogar comigo, dialogar com você, que esteve e estará ao nosso lado, que abriu as portas do céu para que um dia com Ele nós tenhamos a oportunidade de estar. Que maravilha! Que maravilha é poder contemplar este mistério e essa esperança que nós vivemos, dessa plenitude do céu. Porque nós temos uma sede de plenitude, de completude dentro de nós. Mas se somos sábios, sabemos que não vamos alcançar isso aqui na Terra. Nós muitas vezes não compreendemos isso, buscamos no pecado esse preenchimento do nosso interior, nos prazeres mundanos, passageiros e terrenos, mas o que há, na verdade, é um grande desejo de Deus dentro de nós. Mas nós vivemos, então, essa esperança, deixando que nosso Senhor Jesus Cristo vá acalentando e preenchendo o nosso coração nesta terra tal qual nos é possível, certos de que a plenitude só se dará no céu. Ainda que você alcance a sétima morada, o máximo grau de santidade, a plenitude só será no céu. E nós temos essa esperança. Como é melhor e mais saudável a vida e a morte de alguém que acredita na vida eterna. De alguém que não só acredita, mas que espera pela vida eterna. E nós estamos aqui num contínuo sábado de aleluia, esperando o momento da ressurreição da nossa carne, em que nós vamos vencer para sempre e sempre as nossas misérias, para um dia estarmos plenos, felizes ao lado do nosso Mestre, que não tinha culpa alguma dos nossos pecados, das más escolhas dos nossos primeiros pais, mas se colocou sobre ele os nossos pecados, para que nós conheçamos então a redenção. Comecemos esse processo aqui na terra, pelos sacramentos, ouvindo a voz da Santa Igreja, para um dia subirmos essa escada e chegarmos até o céu. Alegria. Jesus ressuscitou. Nós precisamos viver essa ressurreição a cada dia, celebrando as pequenas vitórias de cada dia, celebrando e observando que se nós vamos nos entregando nesse processo de santificação e de crescimento espiritual, a gente vai alcançando pequenas vitórias a cada dia, até que lá na frente a gente olhe para trás e perceba: eu estou melhor, eu cresci espiritualmente, eu estou diferente, aquela dificuldade eu venci, eu ainda preciso muito, ainda estou muito distante, mas aquele pecado grave já não faz parte da minha vida, aquela situação já está curada dentro de mim, aquela dificuldade psicológica interior eu consegui vencer, recebi aquela graça, aquela cura, hoje eu estou mais equilibrada, Vinícius. Antigamente eu era inconstante na minha oração, hoje eu já rezo meu texto, meu rosário todos os dias, eu já aumentei a minha frequência na missa, eu já não dou mais tanta importância àquelas coisas tão passageiras. A gente vai celebrando pequenas ressurreições, a gente vai celebrando pequenas vitórias. Algumas coisas, em alguns momentos da nossa vida, Deus faz transformações e curas grandiosas, mas chega num determinado ponto em que a gente precisa celebrar e se alegrar com as pequenas ressurreições que nós vivemos a cada dia. E às vezes, sem perceber, a gente vai crescendo.
a Eucaristia misteriosamente, se bem realizada, ela vai nos transformando, ela vai nos pacificando, retirando, a oração retira de nós, a intimidade vai retirando de nós um pouco desse peso existencial que o pecado original traz sobre cada um de nós. A gente vai ficando mais forte, mais confiante, mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Que nós possamos celebrar essas pequenas ressurreições que a gente vai vivendo ao longo do tempo. E não tentar apertar o processo. E não tentar esganar, né? Aquele negócio, água demais mata a planta. Mas celebrar essas pequenas vitórias a cada dia. Esses pequenos processos de ressurreição que a gente vai vivendo. E confiando este processo nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E deixando que Ele guie, conduza, porque Ele conduz melhor do que a gente. Mas celebrando e se alegrando a cada dia essas pequenas ressurreições que nós vivemos. Essa graça de ir acima, além de nós mesmos, de subir um pouquinho, degrau por degrau. E deixar que esse amor nos transforme diariamente. Chama a atenção que na ressurreição, aquela que vai ao túmulo de Jesus, naquela madrugada, naquela manhã, né? Ao sepulcro de manhã, mas é Maria Madalena que vai atrás, que vai cuidar do corpo do Mestre. Maria Madalena sempre demonstrou, a exemplo do verdadeiro amigo, a exemplo de São João, que demonstrou intimidade com o Mestre, que ficou até o fim. Maria Madalena também demonstrou a ele muito amor. Ela é uma verdadeira amiga. Quando ela teve a oportunidade, já na manhã, ela foi até o túmulo, querer saber do corpo. E percebendo que o corpo não estava, ficou desesperada porque ela amava. Ela queria cuidar de Jesus, cuidar do corpo de Jesus, estar ao lado dele, ainda que ele tivesse morrido. E então ela vai dizer, os discípulos vão, Pedro, João, vão até onde estavam Jesus, percebem que lá ficou, o discípulo amado fica na entrada, Pedro vai à frente. E é interessante que eles vivem aquele processo, não entenderam, não tinham entendido ainda o que tinha acontecido. Jesus estava ao lado e disse, eu vou morrer no terceiro dia, o Filho do Homem vai morrer, vai ressuscitar ao terceiro dia, mas eles não entenderam nada. Pedro não entendeu, que negou e correu de medo. Eles não entenderam o que tinha acontecido ali, o que estava acontecendo, o milagre, aquele aparente fracasso que na verdade era um milagre, o maior milagre. Eles não entenderam que a morte não tinha poder sobre ele, que o pecado não tem poder sobre ele e que ele é livre e que por isso nele nós somos livres também. Eles não entenderam isso, eles estavam confusos. E depois de ter visto aquilo, aquele processo, eles retornaram para casa. Mas Maria Madalena ficou e ela chorava porque ela não sabia onde tinham colocado o corpo do Mestre. Não sabia, não tinha entendido que ele tinha ressuscitado, onde colocaram o corpo do Mestre, mas ela ficou ali aos prantos, chorando, querendo saber do corpo dele, querendo cuidar dele. Olha como ela amava, como ela era apaixonada por Jesus. E aí então ela pergunta, né, ao hortelão, ao jardineiro, ela pergunta, Senhor, onde colocaste? Roubaram o corpo do Mestre. E Jesus, então, aparece para ela. E ela, quando ele diz, ela então percebe, Maria, Rabuni, Mestre. Ela percebe, ela entende, ela compreende, ela reconhece que era nosso Senhor Jesus Cristo. E ela se sentiu tão feliz, tão alegre, que Jesus, olha, não me detenha. Tamanha a alegria dela ao perceber e ao ver que Jesus tinha ressuscitado. E ele, por primeiro, vai aparecer a ela, que tinha demonstrado muito amor.
E ao longo também da vida de Jesus, antes da paixão, ela também demonstrou muito amor. Essa é a verdadeira amiga de Jesus. Ela demonstrou amor. Ela ficou ao lado do Mestre. Ela chorou copiosamente quando achou confusa que tinham levado o corpo dele. E ele, em resposta a tanto amor, se revelou a ela. Que nós possamos, então, demonstrar esse amor a Jesus, para que da mesma maneira que ele se revelou a Maria, ele se revele também a cada um de nós. Vamos convencer Jesus de que nós o amamos. Vamos demonstrar a ele este amor para que ele, então, se revele ressuscitado a cada um de nós, para que assim com ele nós possamos também ressuscitar. Você tem sido uma boa amiga, um bom amigo, um verdadeiro amigo de Jesus. Você tem demonstrado amor ao Mestre. Quantas vezes nós vemos uma relação fria com Deus, que esquece muito desse amor, que às vezes se prende apenas, não que não haja importância, mas apenas a regras e a conceitos, mas esquece de uma relação pessoal, íntima, interior, simples. Se você não é humilde, você não conseguirá ter uma relação com Jesus. Se você é aquele que, por mais bem intencionado que seja, é aquele que busca simplesmente um Jesus do livro, você não vai encontrar e não vai conhecer Jesus. Um Jesus da experiência pessoal só pode acontecer no coração dos seus verdadeiros amigos, que têm verdadeira humildade. Verdadeira humildade. Fujamos de uma relação seca, teologal demais, intelectual demais. Aqui eu trago, porque estudei e li antes de conversar, a Catena Áurea de São Tomás de Aquino. Né? Extremamente bom, eu recomendo que vocês leiam para a compreensão do Evangelho. É fantástico, é maravilhoso, com comentário de vários santos sobre o Evangelho. Mas, acima de tudo, não é o Cristo ressuscitado, o Cristo do livro, da nota. É o Cristo da relação pessoal. Eu não estou excluindo aqui de nenhum modo essa importância, até porque eu li para estar aqui e defendo. Se tem uma pessoa que defende o estudo, essa pessoa sou eu. Creia. Mas que a minha, a sua, a nossa relação com Jesus precisa ser muito além de uma teologia formal, mas de uma relação com um Deus, com um homem verdadeiro, que existe, que morreu, é verdade, mas que ressuscitou e que continua vivo, que está aqui comigo agora, e que te acompanha, que está ao seu lado, que está com você e que não te abandona, ainda que você seja miserável e pecador como eu. Mas é este Cristo, se não há humildade da sua parte, ainda que bem intencionado, você não vai conhecer a Jesus. Não vai. Algumas pessoas, por exemplo, dizem: o Senhor me disse isso, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu não vou dizer aqui sobre se isso veio ou não verdadeiramente Deus, mas as pessoas apresentam deboche em relação a isso. Como se nosso Senhor Jesus Cristo não pudesse colocar alguma coisa no coração do outro. Teologal demais, doutrinário demais, catequético demais. Esqueceu de viver a relação com um homem, que é Deus. Uma relação pessoal, de intimidade e de amor. Repito, não exclua a necessidade do estudo. Eu estudei para conversar aqui com vocês esse pouco tempo. E defendo a necessidade e a importância disso para transformar e iluminar a nossa inteligência. Para que nós possamos querer, desejar e ter mais vontade de estar na presença de Deus, que nós precisamos conhecer a cada dia também através do estudo. Mas não apenas através do estudo, mas da vida de oração, da intimidade, da confiança de uma relação com esse Jesus ressuscitado. E se você ainda não acreditou, não acredita, eu peço a Jesus que te dê a graça da experiência de Tomé. Se necessário for, que ele te mostre a mão chagada para que você possa crer e dizer: meu Senhor e meu Deus.
Que esse Jesus possa tocar e transformar os nossos corações, nos dando a graça das pequenas ressurreições diariamente, e que nós possamos nos esforçar para, ao longo de toda a nossa vida, demonstrar muito amor, porque o amor, ele apaga muitas faltas. Vamos demonstrar a Jesus este amor, vamos amá-lo poderosamente, com todo o nosso coração, para que ele possa nos elevar das nossas próprias misérias e da nossa condição tão precária, tão miserável e tão humana. Sim, que esse Jesus possa vencer as nossas misérias, as nossas mortes dentro de nós. Permita que ele entre no seu coração nessa oitava de Páscoa e te ressuscite. Que toda a morte que há no seu coração possa acabar pelo poder e pelo senhorio dele. Que todo espírito de morte, suicídio, de depressão, de tristeza, de pecado, seja mandado para muito longe da tua vida. E com ele, você e eu possamos ressuscitar. Viver as pequenas ressurreições diariamente. Renascendo todos os dias para essa verdade tão antiga e tão nova, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então que Maria Madalena nos ensine a estar ao lado dele. Parecia que tudo tinha fracassado, mas ela permaneceu ali. Ela chorou copiosamente ao pensar que tinham levado o corpo. Ela estava confusa, sem entender, mas ele se revelou a ela e ela entendeu tudo. Você também está confuso, eu tenho certeza. Que existem muitas confusões aí no seu coração, muitas coisas que você ainda não entende. Mas que o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa oitava de Páscoa, possa verdadeiramente fazer com você o que fez com Maria Madalena. Que ele possa se revelar a você, acabando com a sua confusão e mostrando diariamente um pouquinho do projeto de amor que ele tem para você, do processo de ressurreição diário que ele tem para você. Vamos nos alegrar hoje. Você ainda tem muita coisa para resolver aí dentro, provavelmente, eu tenho. Mas vamos nos alegrar com as pequenas vitórias, com as pequenas ressurreições que nosso Senhor Jesus Cristo faz e fará nos seus verdadeiros amigos. Na semana passada nós falamos sobre o verdadeiro amigo e aqui nós falamos sobre a verdadeira amiga. E eu desejo a mim e a você que nós sejamos esses amigos verdadeiros. Não esqueçamos de nessa oitava de Páscoa e sempre na nossa vida demonstrar muito amor. Ele é carente de mim e de você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.